Muita carne? Então agora é hora de você se alimentar do Espírito, da presença do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Obrigado pela sua presença nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você fique à vontade na casa do Senhor. As portas sempre estão abertas para você. Aleluia. Amém? João capítulo 21, encontrou aí? João capítulo 21. A partir do verso 1. Amém? Todos encontraram? Diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E disse Pedro: vou pescar. E os outros disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: então lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão os peixes. Eles então a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Simão Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Amém, até esse versículo. Até o versículo número 10. Queridos, esse capítulo de João, capítulo 21, ele é o último capítulo dos evangelhos narrados, né? Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido 2 vezes aos discípulos, e agora no capítulo 21, se você ler o capítulo 21 inteiro, vai ser a terceira vez que Jesus está aparecendo aos seus discípulos. Ele aparece para Pedro e aos seus discípulos. Pedro era um cara assim que todo mundo talvez gostasse de andar do lado dele, gostasse de estar na companhia de Pedro. Porque Pedro, talvez, quando nós olhamos para a vida de Pedro, irmãos, apesar de ter errado muito, como eu e você nós erramos, Pedro era um cara assim ousado. Pedro, ele era um líder nato. Pedro, ele era um cara assim que não tinha medo, não. Apesar das suas falhas, apesar das suas dificuldades, apesar das suas limitações, ele era um cara ousado, que não tinha medo de ir para frente. Então as pessoas, os discípulos que estavam ao lado de Pedro, viam ele como uma referência, viam ele como alguém que talvez iria dar continuidade àquilo que Cristo havia vindo fazer na terra, após a morte, após a ressurreição de Cristo. E Pedro teve dias assim incríveis na terra, experiências tremendas. Ele foi aquele que pôde discernir quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos. Eles estão falando tantas coisas a meu respeito, Jesus falando aos seus discípulos, mas eu pergunto para vocês: o que vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Pedro, na mesma hora, ele levanta a mão. Ele diz: eu sei a resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele olha para ele e diz: cara, não foi carne nem sangue que te revelaste isso, mas o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que te revelaste. Não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus. E Pedro, ele era um cara assim incrível,
Porque tem uma passagem onde ele estava dentro do barco com os outros discípulos, e Jesus ele vai de encontro aos seus discípulos andando sobre as águas. Você sabe, já ouviu essa história, essa narrativa? E os discípulos ali, eles vão dizer, com medo, eles dizem, é um fantasma que está vindo em nossa direção. E Jesus diz, queridos, se acalmem, sou eu, o mestre, sou eu. Pedro então olha para Jesus, olha para ele andando sobre as águas, e ele diz, Jesus, se és tu mesmo, deixa eu também andar sobre as águas, deixa eu também caminhar sobre as águas, deixa eu fazer isso também. E aí Jesus diz, vem Pedrão, vem. E aí Pedro, ele tira o pé do barco. Irmão, você consegue imaginar isso? Uau! Ele começa a dar um passo. Não vou me arriscar aqui porque eu vou cair, você sabe. Mas Pedro não, ele tira o pé do barco e começa a dar. Pelo menos 3 passos ele deu, irmãos. Eu sei que você já ouviu muita mensagem, talvez, a respeito dessa passagem. E muitos vão dizer e focar somente que Pedro, ele afundou. Que ele afundou. Mas ele deu uns 3 passos, irmão. Ou não? Pelo menos uns 3 passos ele deu sobre as águas. Tem muita gente que gosta de olhar quando você afunda. Gosta de ver somente nos momentos que você está afundando. Só reparam os momentos que nós estamos afundando. Mas esquece que um dia você deu 3 passos. Mas esquece que um dia você já caminhou na presença do Senhor. Mas esquece que um dia você já teve experiências tremendas, sobrenaturais com Deus. E quem deu 3 passos um dia, irmãos, vai dar de novo. Vai dar de novo, você crê nisso? Vai dar 4, vai dar 5, vai dar 6, vai dar 7 vezes. 7 vezes cairá o justo. Mas ele não ficará prostrado, diz a Bíblia. O Senhor o levantará. O Senhor vai te levantar, irmão. Creia nisso. Pedro, então, ele anda sobre as águas. Ele tem essa experiência sobrenatural. Ele sai daquele mar, daquelas águas molhado. Ele sai daquela experiência molhado. E talvez os outros discípulos poderiam dizer para ele, você se molhou, você vacilou, você está molhado. Mas talvez Pedro pudesse olhar para os outros discípulos, né, e dizer, realmente eu me molhei. Aqueles que tentam vão se molhar mesmo. Aqueles que querem algo mais de Deus vão se molhar mesmo. Aqueles que só querem ficar no barco poderão ficar para sempre secos. Mas não vão ter experiências sobrenaturais com Deus. Pedro, ele teve experiências tremendas. Experiências tremendas. Diga aí para o seu irmão, olhe para ele. Não deixa ele dormir não. Diga para ele, se arrisque. Se molhe. Jesus quer te convidar a viver o sobrenatural fora do barco, irmãos. Creia nisso. Agora, quando nós começamos a ler essa passagem do capítulo 21 de João, Pedro já passou por tantas coisas antes disso. Pedro está decepcionado, Pedro está pressionado, Pedro está frustrado, ele negou a Jesus. E essa negação que ele fez, ele se esquece do que o Senhor havia dito a ele. Jesus disse a Pedro, no dia que você me conheceu, no dia que Pedro conheceu Jesus, você não vai ser mais pescador de peixe. Você não vai mais pescar peixe. Você não vai ter mais cheiro de peixe. Eu estou mudando a tua essência. Eu estou tocando na tua essência. Você não vai pescar mais peixe. Você será pescador de almas. Pescador de almas. Jesus está dizendo em outras palavras para Pedro, você nunca mais vai ser pescador de peixe. Você nunca mais vai entrar num barco para pescar peixe. Você nunca mais vai querer e desejar pescar peixe. Você não vai precisar mais disso. O Senhor estava dizendo para Pedro. Mas aí no capítulo 21 nós podemos ver essa narrativa. Diante de uma decepção. E é exatamente isso que Pedro, ele faz. Ele volta o quê? O que ele disse? Qual foi a afirmação de Pedro? Eu vou pescar. Eu vou pescar. É incrível que a Bíblia ela vem nos dizer que estavam juntos. Pedro não estava sozinho. Pedro estava cercado de discípulos.
Pedro estava ali com Tomé, com Natanael, e com outros 2 discípulos. Aí Pedro sozinho, ele diz, eu vou pescar. Eu tomei essa decisão. Você percebe que no texto ele fala exatamente isso. Ele não diz, o texto não vem dizer, aí galera, vamos comigo, vamos pescar porque agora não resta mais nada para a gente fazer. Vamos pescar. Não, ele disse sozinho, eu vou pescar. Ele tomou essa decisão sozinho. João escreve que os outros discípulos, o que eles fazem? Vendo a decisão de Pedro, o que eles fazem? Nós vamos com você. Nós estamos com você, Pedro. Primeira coisa para nós meditarmos nessa noite, de que quando eu e você nós desistimos do que Deus nos chamou para fazer, irmãos, você não vai mais desistir sozinho. Nós não vamos mais desistir sozinho. Sabe por quê? Porque você vai levar uma galera junto com você. Você não vai mais desistir sozinho. Você está cercado de testemunhas. Você está cercado de vidas ao seu redor. Diga aí para o seu irmão, você não é mais só você. Você não é mais só você. Tem muita gente olhando para você. Ah, pastor, mas você não conhece a minha história, não conhece lá na minha casa, na minha família. Na minha família ninguém gosta de crente, ninguém gosta de igreja. Ah, é, irmãos? Mas quando a batata está assando, quem que eles procuram? Tem como você levar esse papelzinho lá, pedir oração na sua igreja? É ou não é? Eles sabem que você é a resposta. Eles sabem que em você existe algo que pode trazer a esperança, que pode trazer a alegria. Você é um ponto de esperança para as pessoas, que você talvez nem imagina o quanto você é. Quando a casa está caindo, eles olham para você e dizem, se ele ainda não se desesperou, é porque algo ainda vai acontecer. Se ele ainda não desistiu, é porque algo ainda vai acontecer. Algo vai acontecer. Você é um ponto de fé. Mas se você desistir, se eu desistir, nós vamos levar outros a desistirem também. Assim como Pedro. Ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Eu vou pescar. Nós vamos com você, Pedro. A segunda coisa que a Bíblia ela vem dizer, diz que eles entram no barco naquela noite. Queridos, a Petrobras não estava furando, cavando, sei lá como é que fala. Estava procurando petróleo lá naquele mar. A Petrobras não estava. De repente, houve um vazamento e esparramou petróleo para todo lado e matou todos os peixes e não havia mais peixe. Não, nada disso. Para a Bíblia dizer que não pegou nada, irmãos. Para a palavra do Senhor dizer que não pegaram nada. Nada. Pedro, nós temos um pescador aqui, ó, nato. Pastor, quantas vezes você saiu para pescar e não pegou nada? Nenhum. De rede. Pedro, eles não pegaram nada. Pedro, ele era um expert em pescar, irmãos. Ele era profissional. Não era como eu, como certa vez fui pescar em Kanagawa, num pesqueiro, um tanque desse tamanho, irmãos. Nem com vara, peixe ia... mostrava a boca para fora, não conseguia pegar peixe, irmão. Não é como eu, não. Pedro não era como eu. Pedro não pescava com vara, ele pescava com rede. E você sabe muito bem que a probabilidade de você pegar peixe com rede é muito maior do que você pegar na vara. Você sabe disso. Todos nós sabemos. Mas a Bíblia vem nos dizer que eles não pegaram nada. Nada. Nem bota furada, irmãos. Não pegaram nada. Diga para a pessoa que está do seu lado, quem volta para trás, perde a habilidade do passado. Perde a habilidade do passado. Você não vai pegar mais nada, irmão. Se você voltar para trás, se você desistir, você não vai pegar mais nada. Você não vai, você vai querer enganar como enganava antes. Vai estar escrito na sua testa, estou enganando. Por quê? Sabe por quê? Jesus, ele tocou na nossa essência. Jesus, ele mudou a nossa essência. Jesus, ele tem mudado a nossa vida.
Você não tem outro lugar para dar certo a não ser na casa do Senhor, na presença do Senhor. Não tem outro lugar. Eu quero convidar você a mergulhar um pouco nessa história. Eu estava, essa semana, levar a família na praia. Enquanto a família estava brincando na água, eu sentei na cadeira com o meu caçulinha. E começou a passar uns barcos pesqueiros, assim, eu comecei a imaginar. E aí o Espírito Santo, ele me levou a começar a visualizar, irmãos, ali naquela praia, mais ou menos o que aconteceu com os discípulos ali. O que aconteceu com Pedro nessa atitude frustrada. Eu comecei ali a meditar e o Senhor começou a falar ao meu coração, começou a falar para mim a respeito dessa palavra, dessa passagem. Mas não somente isso, mas o que ela realmente precisa fazer em nós hoje. Qual a necessidade dessa palavra para nós hoje? O que ela precisa realizar em nós hoje? Eu quero convidar você a começar a olhar, entrar a fundo nesses versículos, o que estava acontecendo ali com os discípulos. Pedro, ele está tão desanimado, porque quando ele diz, eu vou pescar, ele está dizendo, eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer, que é pescar. Afinal de contas, não me resta mais nada, afinal de contas, eu errei, eu falei, eu decepcionei a Cristo, o que me resta agora é voltar para o meu passado. E os outros discípulos, vendo a atitude de Pedro, eles também tomam a mesma atitude de Pedro. A mesma atitude. Pedro, então, ele entra no barco, os discípulos também entram no barco, e eles começam, então, a remar, rumo a uma empreitada frustrada. Eles começam a remar. E eu creio, irmãos, que Pedro e os discípulos conheciam muito bem aquela região. Eles conheciam muito bem aquele mar, eles conheciam muito bem a arte de pescar. Eles conheciam, eles eram profissionais. E eles começam então a lançar as redes, pensando que voltariam a ter sucesso na vida como pescadores. Eles começam a lançar as redes, começam a puxar as redes. E nada. Eles puxam, eles lançam, puxam e nada de peixe. Nada, nada. Talvez eu imagino Pedro vendo os cardumes de peixe, ali está, joga. De repente jogava a rede, puxava aí, não vinha nada. Não vinha nada. E eles lançam, eles puxam e nada. A noite inteira. A noite inteira. Fazendo a mesma coisa. E o resultado era sempre o mesmo. Nada de peixe. Isso pode ser até engraçado para nós hoje, irmãos. Pode ser até meio engraçado. Mas é isso que talvez está acontecendo na vida de muitos aqui hoje. É isso que está acontecendo na vida de muitos aqui hoje. Você está tentando ou arrumando emprego onde Jesus já disse para você não arrumar. Você está tentando arrumar marido onde Jesus disse para não arrumar. Você está tentando arrumar esposa onde Jesus disse que não é para arrumar. Você está tentando voltar para o lugar onde Jesus já disse, eu não quero mais. Eu não quero mais isso para você. Às vezes eu quero me questionar com Deus. Por que algumas coisas estão erradas na minha vida? Dão errada na minha vida? A resposta de Deus é sempre a mesma. Porque você está fazendo o que eu disse que você não é mais para fazer. É simples. Eu já disse para você que eu vou fazer de outro jeito. Por que você está procurando os seus motivos? Por que você está procurando as suas razões quando eu tenho os meus, que são muito melhores que os seus? Por que você está buscando a glória, quando a minha glória eu dou para você? Eu tenho a minha glória para você, não é do seu jeito, mas é do meu jeito. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus está movendo os peixes da sua vida.
Jesus está movendo os peixes da sua vida, irmãos. Tem tudo para dar certo e você não dá. E você não entende por quê. Os discípulos estavam lançando as redes. Uf, olha os peixes lá, vai, joga. Puxava aí, nada de peixe. Por quê? Jesus já havia dito a Pedro, você não será mais pescador de peixe. Você será pescador de almas. Quando nós temos uma atitude de voltar para o nosso passado, de voltar lá atrás e começar a realizar as mesmas obras que nós fazíamos na nossa vida antiga, na nossa vida velha, o resultado vai ser sempre o mesmo: frustração, dor, angústia, choro. E eles puxam e nada de peixe. Eles estão jogando a noite toda jogando a rede e nada, só frustração. A noite toda, só angústia. A noite toda, só choro. Jogando a rede e não pega nada. Mas a palavra do Senhor diz, ao amanhecer. Mas, ao amanhecer, o choro pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. Jesus está na distância de 90 metros da praia. Jesus está à distância de 90 metros, ele está ali só olhando para os discípulos, naquela pesca frustrada. E ele puxa a conversa assim. Só dessa dava para saber que era o Senhor Jesus ali na praia, na beira da praia. Mas os olhos deles estavam tão mergulhados, tão fixos na frustração, no choro, na angústia. E a mesma coisa que acontece conosco, a mesma coisa. Nós estamos muitas vezes em meio a tantas lutas, em meio a tanto choro, tanta dificuldade, tanta angústia, tanta tristeza. E Jesus está chamando. Jesus está chamando de quê? Diz a palavra aí, filhos. Filhos. Só nessa palavra os discípulos deveriam saber que era o mestre. Porque ninguém nunca havia chamado eles de filhos. Jesus diz, filhos. Mas eles não entendem. Eles não conseguem saber que era Jesus ali, filhos. Eu não sei como é que te chamam lá fora. Eu não sei como é que te reconhecem lá fora. Mas aqui dentro o Senhor te chama de filho. Mas aqui dentro o Senhor te chama de filha. Você é escolhida do Senhor. E Jesus está ali na beira da praia. Jesus está preocupado se eles estão comendo. Ele pergunta, pegaram alguma coisa? Qual foi a resposta deles? Nada. E aí Jesus diz, então faz o seguinte, pega a rede e lança à direita do barco. E eles pegaram a rede e lançaram a rede. Queridos, o lugar era o mesmo. O lugar era o mesmo. Não houve assim como se diz? Uma transferência, uma transposição, Não, o lugar onde eles estavam era o mesmo, o mar era o mesmo, o barco era o mesmo, a rede era o mesmo. Era o mesmo. Mas Jesus ordenou, pega a rede, joga à direita do barco, faça isso. Só que agora, porém, com uma diferença. Com uma diferença. Jesus estava ordenando. Jesus estava lançando a palavra. E quando Jesus fala, irmãos, acontece. Quando Jesus libera a palavra, acontece. O milagre acontece. As portas se abrem. A cura vem. Porque Ele tem o prazer de te abençoar. De nos abençoar. E diz a palavra que eles lançam a rede. E o que acontece? Os peixes estavam lá como sempre estiveram. Eles estavam lá. Eles estavam lá. E eles então começam a puxar a rede. Mas eles não conseguem puxar porque haviam muitos peixes. Diz a palavra que havia uma multidão de peixes. Se você ler um pouco mais abaixo, você vai ver que a Bíblia vem dizer que tinha 153 grandes peixes. E eles começam a puxar, não conseguem puxar. O verso de número 7 vem dizer aí, a Bíblia vai dizer que João estava puxando a rede com Pedro. Eles começam a puxar. Eles não conseguem e de repente João está ali parado. E Pedro está à frente dele puxando. Vai João, puxa aí, me ajuda, está pesado, João. Pedro, você não está entendendo o que está acontecendo. Eu fico imaginando essa cena. Pedro, você não está entendendo o que está acontecendo.
Você não se lembra como você conheceu Jesus? Você não se lembra quando você teve o primeiro encontro com Jesus? Claro que eu me lembro, João. Eu tentei pescar a noite toda e eu não peguei nada. E de repente apareceu aquele homem maravilhoso chamado Jesus. Ele apareceu e mandou eu pescar e eu consegui pegar os peixes. E aí então começa a cair a ficha. Começa a cair a ficha na vida deles. Por quê? Porque estava acontecendo de novo. Estava repetindo o milagre. O que ele fez lá no início, ele estava fazendo de novo. A cura que ele deu lá no início, ele vai dar de novo. A libertação que ele deu lá no início, ele vai dar de novo. Ele está dando agora. Ele está realizando agora. Pedro então ele larga a rede, pula do barco e vai correndo em direção a Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele não tem essa atitude. Antes de ele ir ao encontro de Jesus, antes de ele pular do barco, a Bíblia ela vem dizer que ele vai fazer outra coisa antes. Diz que ele vai lá no canto do barco. Ele pega o quê? A capa. Ele pega o quê? Faz conta que você quer a capa. Mano. Ele pega o quê? A sua capa. Algumas versões talvez pode dizer túnica, pode dizer roupa. Mas ele diz que ele pega a capa. E capa, irmãos, tem um significado na palavra do Senhor. Tem um significado na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Capa tem um significado. Qual é esse significado, irmão? Chamado. Chamado. Biblicamente falando, significa chamado. Mas pastor, então por que ele deixou a capa? Por que ele largou a capa? Tenta jogar a capa. Tenta jogar a rede. Vestindo a capa. Tenta jogar a rede com a capa. Dificulta ou não? É difícil ou não? Fica mais difícil. Todas as vezes que você ainda estiver, ouça isso, todas as vezes que você ainda estiver envolvido com um chamado, e tentar usar a sua vida lá fora no mundo, fazendo coisas que não é da direção de Deus, que não é de uma ordem de Deus, você vai atrapalhar. Isso vai atrapalhar. A melhor forma para eu ir para o mundo direitinho, qual é? Fica mais fácil. Joga a rede. Fica mais fácil. Mas a Bíblia vem dizer que ele pega a capa. Ele pega a capa, se veste e vai em direção a Jesus. Talvez muitos tenham pegado a sua capa, o seu chamado, e tem jogado num canto, porque talvez tenha atrapalhado você de realizar coisas que Deus não deseja de você. Por isso que muitos, talvez nesse ano passado, eles pegam a sua capa aí, jogam. Pastor, estou fora. Jesus, estou fora. Jogar minha capa. Mas Pedro sabia. Pedro sabia que aquele era o momento dele. Pedro sabia que aquele momento era a chance dele. Por isso então que ele vai buscar a sua capa, se veste, pula no mar e começa a nadar em direção a Jesus. O verso número 9 diz que ao desembarcarem ali viram peixes sobre brasas e pão. Jesus pediu para eles pescarem o quê? Pão, é óbvio. Mas quando eles chegam com os peixes, já tinha peixe assado. Já tinha um pãozinho. O Macfish estava preparado ali para os discípulos. Preparadinho. Queridos, quando você decidir voltar para Ele, tudo foi preparado por Ele. Tudo já está preparado por Ele.
na sua vida. Ele não precisa do teu peixe. Mas o que Ele quer o teu coração de volta. Ele quer você vestido da capa de novo. Ele quer ver você com um coração de servo, um coração de adorador. O peixe dele já está assado, o seu está cru. O peixe dele tem até acompanhamento, o seu não tem. E Pedro chega diante de Jesus e eu imagino aquela cena, aquela situação. Pedro talvez, da decepção que ele estava ali, tentando talvez, chegou diante de Jesus tentando se explicar, tentando se argumentar. Eu imagino Jesus dizendo, se aquieta, filho. Se aquieta, meu filho. Eu vim aqui porque depois dessa nossa conversa, eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar a estar à direita do Pai. Eu vou estar junto do Pai. Mas eu não posso ir antes de falar com você. Antes de ter uma conversa com você. O meu último ato aqui vai ser resgatar alguém que está desistindo. Eu preciso que você entenda algo. Vem cá, Pedro, vem cá. Você se lembra de quando você andava comigo? Sim, é claro que eu me lembro, Senhor. Eu tinha a minha capa, você tinha a sua, lembra? Sim, eu lembro. Eu disse para vocês que vocês fariam obras maiores que as minhas, lembra? Sim, eu lembro. Você se lembra daquele dia que nós estávamos caminhando e chegou um homem chamado Jairo e ele veio clamar pela sua filha que estava morta. E quando a gente estava indo em direção à casa de Jairo, uma mulher tocou nas minhas vestes, tocou na minha capa e ela foi curada. E ela foi curada. Lembra? Lembro. Lembra quando eu te trouxe? Lembra quando eu te trouxe para o Japão? Lembra quando eu te trouxe do Japão? Lembra quando eu toquei na sua vida, quando eu te salvei nesse Japão? E você falava do meu amor, você estava tão apaixonado, você estava andando por aí distribuindo panfletos dizendo que Jesus te ama, que Jesus salva, que Jesus liberta. Você se lembra? Quando você evangelizava e as pessoas elas estavam se rendendo, elas estavam sendo salvas. E muitos deles hoje são até talvez pastores, obreiros. Você se lembra quando tudo começou? O Senhor estava dizendo, eu vim aqui para te lembrar. Eu vim aqui para te lembrar o quanto você é incrível quando você está usando essa capa. Quando você está no chamado. Quando você está obedecendo. Eu não vim aqui para te acusar, Pedro. Eu não vim aqui para dizer que você abandonou, que você me rejeitou, que você me negou. Eu não vim aqui para te condenar. Ou porque você deixou a sua capa, não. Mas eu vim aqui para te dar coragem. Te dar coragem. Porque você vai viver dias incríveis a partir desse dia. Imagino Jesus dizendo, vem cá, Pedro. Eu conheço as tuas lutas, eu conheço as suas dificuldades. Eu conheço todos os seus momentos que você pensa em desistir, pensou desistir e quer desistir. Sei que você talvez tem todos os motivos, as razões, os argumentos. Mas eu vim aqui para te dizer, eu quero restaurar a tua capa. Eu quero restaurar a tua capa. O Senhor está dizendo para nós hoje, o que é a tua capa? O que é a tua capa? Eu terminando perguntando para você, o que é a tua capa? O que você tem feito com a tua capa? O que você fez com ela? O que você tem feito com ela? Você talvez tenha jogado no canto da sua vida. E dito, eu não posso mais, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Jesus, Ele aparece na tua praia hoje para dizer, filho, filha, vai buscar a tua capa. Vai buscar a tua capa onde você deixou. A prova desse texto, irmãos, está a partir do verso número 15, eu não vou ler aqui. Mas está aí a prova, que Jesus foi ali somente para resgatar Pedro. Porque ele estava desistindo.
só por causa de Pedro. Ele chama Pedro de lado e diz: tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Apacenta eles. Tu me amas, Pedro? Sim, eu amo. Então cuida deles. Ele chama somente Pedro, sabe por quê? Porque se Pedro desistindo, leva os outros a desistirem também, Pedro restaurado vai levar os outros para onde? Para onde? Deus veio nessa noite falar com algum Pedro, com alguma Pedra, nessa noite, irmãos. Que nós que estamos aqui nessa noite. Enquanto eu estou aqui, talvez a palavra está queimando aí no seu coração. A palavra está ardendo aí no seu coração. O que está acontecendo? Essa palavra é comigo, ela está falando comigo. Foi eu que larguei a capa. Foi eu que larguei a capa, foi eu que estou tendo uma atitude igualzinha de Pedro. Eu fiz igualzinho a ele, eu larguei a capa. Eu larguei a capa. Eu quero orar por você. Por favor, se coloque de pé se você puder.